Igreja do Senhor, a igreja está animada, está feliz, abençoada. Nós temos muitos projetos aí, muita coisa acontecendo. Mal saímos das comemorações dos 99 anos, que cultos lindos que tivemos, que programação maravilhosa. Não adianta fazer cabo de guerra, não adianta o diabo tentar passar rasteira, não vai conseguir, porque Jesus é o dono dessa igreja, irmão. Jesus é a rocha granítica que segura e sustenta essa igreja. Ela já está aqui há 99 anos e nós estamos mirando no centenário, mas até chegar ao centenário, nós temos algumas coisas ainda para acertar. E agora no mês de abril mesmo, nós vamos ter a organização de 2 frentes missionárias. 2 igrejas, mais 2 igrejas serão organizadas por esta igreja. Temos ainda a igreja em Minas Gerais, que nós estamos trabalhando em Campestre. Estamos revitalizando uma outra igreja também em Minas Gerais. Estamos trabalhando lá em Navegantes, em Santa Catarina. Semana passada estive conversando com o diretor executivo daquele estado. Há muita coisa boa, irmãos. O diabo vai ser sempre envergonhado por Cristo Jesus aqui nessa igreja. Muita coisa. Então os irmãos não fiquem desenchavidos, macambúzios, entristecidos por qualquer coisa. A nossa missão é a glória de Deus Pai. Cabe-me informar também, devido ao todo o alarde da chuvarada de Noé, do dilúvio, que a reunião do Conselho de Líderes na sexta-feira foi transferida para a próxima terça-feira às 19h30. Então, terça-feira, você que é membro do Conselho, se não puder vir por algum motivo, precisa informar, porque se você faltar 2 vezes, você perde o mandato. E aí depois, não adianta falar com ninguém, porque isso está no estatuto. Então você tem que dizer: pastor, eu faltei porque estou trabalhando, tenho compromisso, estou na faculdade, papapá, e manda para lá, porque a chuva, foi anunciada a chuva, a diretoria do conselho achou por bem, juntamente comigo, que transferíssemos a data para não oferecermos risco, estávamos preocupados com a integridade de todos nós. Então, é o cuidado pastoral e da liderança da igreja com os irmãos. Então, próxima terça-feira, reunião do Conselho de Líderes. Dia 14 de abril tem café com o pastor. Se você não é membro da igreja, está procurando a igreja, está conhecendo a igreja, vem tomar um café comigo, é inteiramente gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. É para estreitarmos os laços. Tá? Então, e você que é membro dessa igreja, se alegre, porque mais um domingo vamos ter batismo. Hoje tem batismo. Eu vou falar com os crentes que estão na visão de Atos 16. Não é para todo mundo. Quem é o crente da visão de Atos 16? À meia-noite louvava e cantava hino, porque Deus trabalha no turno da noite. Você que é crente integral, que pode vir, venha hoje, e quando estiver aqui, os meninos forem batizados, dá um abraço nele. Eu sei que tem muita gente que não pode, está com barricada, mora longe, tudo bem, mas você que pode, que vem, dá um abraço nele, e Deus vai nos honrar, tá bom? Vamos pensar hoje, continuar pensando na série Enraizados, e a gente está usando alguns personagens bíblicos para servir de parâmetro, exemplos, para nos ajudar nessa caminhada de enraizados. E hoje eu quero falar sobre o enraizado Tiago. Tiago, sem TH. Tiago com TH, é sério isso? Esse deve ser um Tiago mais sofisticado. Sem TH esse Tiago que eu quero pensar. Não é, aliás, não é sobre esse Tiago que eu quero pensar. É o outro aqui da Bíblia. E por quê? E eu quero começar o introito exatamente nisso. Que Tiago nós vamos pensar na manhã desse dia? Nós precisamos identificar qual é o Tiago que eu vou falar hoje, porque nós temos pelo menos 4 no Novo Testamento, e às vezes a gente confunde alhos com bugalhos. A gente lê um Tiago e aí a gente não sabe quem é o Tiago. Já arrumaram um jeito de mudar ali? Não, quem é o Tiago? Tá, acho que foi uma jogada de marketing ali, parabéns. E nós temos alguns Tiagos, e nós temos então que identificar qual é o Tiago que eu vou pensar. Então nós temos 4, eu vou falar de 3, senão não dá tempo. O primeiro, que é o que eu não vou falar, mas eu vou dizer que ele existe,
Esse Tiago era um dos que compunham o círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Ele era discípulo de Jesus e depois se tornou um apóstolo, porque primeiro é discípulo, está andando com Jesus e discípulo. A palavra apóstolo significa missionário, o enviado. Então por isso que hoje a gente não tem mais apóstolos. Se a gente fosse denominar alguém de apóstolo, teria que se denominar os missionários, porque a palavra apóstolo vem do grego enviar. Então, quando eles foram enviados, nesse sentido lá da palavra, se tornaram apóstolos. Esse Tiago, primeiro que eu estou me referindo, nós vamos ver a referência dele em Mateus capítulo 4, no verso 21, e o texto vai dizer lá em Mateus 4, 21, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, notem que quem é o pai, Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco com seu pai Zebedeu preparando as suas redes. Então esse Tiago e esse João ficaram conhecidos como Boanerges, filhos do trovão. Por que será que Jesus os denominou como filhos do trovão? Temperamento chapa quente. Tem crente temperamento Boanerge. Tem crente, não, se não for do meu jeito, crente Boanerge. Então esses aí eram os Boanerges, filho do trovão, filho do trovão. Marcos 3,17, já lemos? Marcos 3,17? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, está ali, que significa filho do trovão. Esse Tiago, esse aí que era Pedro, Tiago, João, no barquinho, esse aí, tá? O Boanerges, que subiram para orar. Boanerges, ele foi o primeiro apóstolo que morreu. O primeiro discípulo a morrer foi Judas, mas o primeiro apóstolo foi o Boanerges. Herodes mandou matar. Atos 12, 2 vai dizer: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Foi o primeiro então apóstolo que enfrentou o fio da espada. Então esse não é esse que eu vou falar hoje, tá? Esse Tiago aí é irmão de João, filho de Zebedeu. Boanerges, você já identificou esse Tiago. Mas temos o outro Tiago, que também andou com Jesus e era o outro apóstolo. Esse é filho de Alfeu. Vamos ler Mateus 10:3. Ele vai dizer: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, é outro Tiago, é um segundo Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Esses está o elenco aí, e ele está nesse segundo grupo aí, que não é o Tiago, o que morreu lá, o apóstolo que morreu. Filho de Alfeu, o nome lá da sua mãe também é Maria, e aí às vezes se confundem, achando que esse que era o irmão de Jesus. Não é esse. Lucas 24:10, o texto vai dizer: aos que contaram estas coisas, os apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago. Então essa Maria, mãe de Tiago, não é a Maria Jesus, a mãe de Jesus. E as outras que estavam com elas. E aí, em João 19:25, o texto vai dizer: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Então essa daí é a mãe de Tiago. E Maria Madalena. Então tem um monte de Marias aí também. Então aqui temos as três Marias: a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe de Tiago, que é a esposa de Clopas, Alfeu, e a Maria Madalena. Então esse é o segundo Tiago, que não é o irmão de Jesus. Agora nós vamos pensar no Tiago que eu quero pensar, que é o Tiago que era irmão de Jesus, nascido de Maria. Maria teve outros irmãos filhos, obrigado. Maria teve outros irmãos e também teve filhos. Pronto, emendei bem, me saí bem. Teve irmãos e também teve filhos. E dentre esses filhos tinha Tiago.
Qual é o primeiro ponto? Enraizado Tiago. Tiago era um cristão enraizado, mas ninguém começa a vida cristã sendo enraizado. E Tiago não começou sendo enraizado, porque Tiago era da família de Jesus, mas não era cristão. Antes de mais nada, deixa então apresentar a vocês a família de Jesus. Marcos 6,3, o texto vai dizer: não é este o carpinteiro? Maria, já apresentei aquela Maria. Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. A família está toda aí. Ainda tinha irmãs. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então Maria tinha Maria tinha filhos e filhas, e tinha Jesus. Então a família de Jesus está apresentada. Então a ideia de Virgem Maria não é uma ideia bíblica. Esse Tiago que aparece então na lista é o irmão de Jesus. E esse irmão de Jesus nem é o irmão de João, o Boanerge, e nem é o filho de Alfeu. Esse é filho de José com Maria. João capítulo 7,5 vai nos dar um detalhe interessante, porque quando Jesus começa a se intitular como Messias, Tiago, o irmão, teve muitas dificuldades de crer em Jesus, que Jesus era Jesus. Brincaram juntos, jogaram bolinhas de gude juntos, rodaram peão juntos, soltaram pipa juntos, né? Naquela época não tinha videogame, então imagino que tivesse isso. Fizeram umas brincadeiras juntos, e quando Jesus cresceu, chegou aos 30 anos, eu sou o filho de Deus. Tiago, opa, peraí, eu te conheço, você não é filho de Deus nada, você é filho de José e Maria. E Tiago vai dizer lá: pois nem seus irmãos criam em Jesus. Então ninguém começa enraizado. Se você está nessa fase aí, ainda tem esperança para você. Se você ainda tem dificuldade de crer que Jesus é Jesus, se você não tem um compromisso firme com Jesus, ainda tem esperança para você. E Marcos 3,21 vai dizer, e não só isso, Marcos 3,21, tanto Tiago como seus irmãos, até mesmo a sua mãe, pensaram que Jesus havia perdido o juízo. Marcos 3,21, a mãe Maria e os irmãos falaram assim: meu filho está louco. É isso que está escrito na Bíblia. Jesus enlouqueceu. Olha, eu criei esse menino com tanto amor, com tanto carinho, dei de mamar, e levei para a escola, e agora ele está dizendo que virou Deus. Quando seus familiares ouviram falar nisso, saíram para apoderar-se deles e diziam: ele está fora de si. Algumas traduções vão dizer assim. Mas temos também, irmãos, 1 Coríntios 15, 3, 7, porque no momento, na vida de Tiago, ele vem crescendo, vão ver se vocês conseguem entender a linha histórica de Tiago. Pequenininho, nasceu, vem crescendo, ele se depara com Jesus, Jesus diz que é o Filho de Deus, ele não crê em Jesus, Jesus continua a sua obra, morre na cruz, ressuscita, e aí vai ter um impacto na vida de Tiago. Chega um momento que Tiago se converte, e a partir dali ele começa um processo de enraizamento em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, está ali já, vai dizer: pois o que primeiramente lhe transmitiu, que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Aqui já tinha substituído Judas. Depois disso, há mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais vive, embora alguns já tenham adormecido. E de uma maneira muito particular, porque Jesus conhecia o coração frágil do seu irmão, que ele tinha dificuldade de crer, Jesus ressurreto, diz o texto, depois ele dá um particular em Tiago, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Nesse momento, Tiago se converteu. Nesse momento, o irmão de Jesus tem uma experiência com o Cristo ressurreto, e isso faz toda a diferença na vida de um cristão,
Porque ninguém se torna um enraizado sem um verdadeiro encontro com Jesus. Ninguém se torna um enraizado por ser da família de Jesus. Não é pelo fato de você ser da família PIB de São João de Meriti que você é um enraizado. Tiago era da família de Jesus. Tiago andou com Jesus. Tiago brincou com Jesus. Tiago conversou com Jesus. Tiago passeou com Jesus. Mas Tiago não cria. É preciso ter uma experiência pessoal. O fato de ser filho de crente não significa nada, porque ele era filho de crente. Contextualizando. O fato de ser membro de uma igreja não significa nada. Imagine se Jesus aparecesse também para você. O Cristo ressurreto aparecesse para você e pedisse para você fazer alguma coisa. Meu filho, sim, Deus, a partir de hoje você... Como é que você iria agir? Será que se Jesus aparecesse para você, você continuaria vivendo do jeito que você está vivendo, ou você mudaria o seu estilo de vida cristã? Qual seria a sua resposta? Como é que a partir de então seriam as palavras da sua boca? Como é que Jesus aparecendo para você, como apareceu para Tiago, como é que você iria tratar o próximo? Será que você se tornaria mais humilde? Como você iria tratar o seu cônjuge? Como você trataria os irmãos da igreja? Como você trataria o seu pastor? Imagina Jesus aparecendo na sua frente. Será que a partir desse momento você teria que ajustar alguma coisa na sua vida cristã? Ou do jeito que está tudo bem? Pois bem, Tiago mudou quando Jesus apareceu para ele. E esse foi o dia em que Tiago se converteu. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não mudou, e se você precisa mudar muita coisa na sua vida, você precisa que Jesus apareça para você e você precisa se converter. Porque Tiago mudou no dia da sua conversão. Nós não estamos falando de consagração de vidas. Nós não estamos tratando de alguém que já tinha uma vida no altar de Deus e que precisava fazer ajustes. Nós estamos falando de alguém que vivia na família, mas não cria. Vivia na família, mas criticou Jesus, chamou Jesus de louco, falou mal de Jesus, meteu o pau no seu irmão. Se você é desse tipo, você precisa ter um encontro com Jesus, querido. Se você é do tipo Tiago, antes da conversão, alguma coisa precisa mudar radicalmente na sua vida cristã. Porque Jesus já apareceu para você, se você é convertido. Caro irmão, como o irmão de Jesus, Tiago, devia ver Jesus e não crer em Jesus. Eu imagino Tiago dormindo no mesmo quarto de Jesus. Triliche, Tiago, tal, fulano e as irmãs no outro quarto. Ele conviveu com Jesus. Ele comeu junto com Jesus. Brincou com Jesus e não cria em Jesus. O fato de você estar aqui dentro não significa nada. Não adianta cantar bonito para Jesus. Não adianta levantar as mãos, fechar os olhos, chorar, se você não nasceu de fato de novo. Não basta pertencer à família de Jesus, no nosso caso, Igreja de Cristo. Tem que ser de Jesus. Tiago se tornou um enraizado, mas no início nem crente era. Se você está aqui dentro da família de Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, vendo as bênçãos de Jesus, sendo inclusive abençoado por Jesus como Tiago era, mas se tem coisas para mudar na sua vida, você precisa ter uma experiência com o Cristo ressurreto ainda. Segundo, Tiago, agora convertido, ele vai dar novos passos, porque Romanos 6,4 vai dizer que nós somos batizados com a morte de Cristo, depois fomos ressurretos com Cristo, para a glória de Deus Pai, para andarmos em novidade de vida.
Então, isso aconteceu naturalmente com a vida do Tiago e acontece naturalmente com quem de fato é convertido. Ele passa a andar diferente, seu estilo de vida, sua devoção, sua dedicação, sua vocação. E Tiago, então, agora se torna um cristão equilibrado. A partir de então, ele não vai chamar mais Jesus de louco. A partir de agora, ele não vai ficar falando mais mal da sua família. A partir de agora, ele vai ser um cristão totalmente diferente do que ele era. Irmão, se você não é um cristão equilibrado, se você ainda está chamando alguém de louco por aí, se você ainda não tem papas na língua, você precisa refletir e repensar e ressignificar a sua vida cristã. E Tiago agora se torna um cristão equilibrado. Há muita gente no seio da família de Jesus que não é equilibrada. Nós temos, por exemplo, o grupo dos extremistas. Nós temos os fundamentalistas. Não, só pode cantor cristão de terno e gravata. Nós temos os liberais. Qual o problema de tomar uma cervejinha? Qual o problema de dar um traguinho? Qual o problema de ir para o Rock in Rio? Qual o problema de ver BBB? Os liberais. Nós temos tudo isso aqui nesse meio aí. Nós temos os sensacionalistas. Senhor! Sensacionalistas. Rua Azusa, 1901. A igreja estava fadada ao fracasso. Tiveram uma experiência em êxtase não bíblica. Ou vocês acham que de 1900 para trás ninguém era crente e não tinha vida consagrada? Onde nós vamos alocar Spurgeon? Onde nós vamos alocar Whitefield, John Wesley, João Batista? Não tinha línguas, não tinha nada. Essa história começou em 1901. E nós temos os sensacionalistas, legalistas. Olha o estatuto, pastor, olha a lei, olha a lei, olha a lei. Isso aqui não é tribunal, isso aqui é igreja. E e Tiago vai dizer que a misericórdia deve ser maior do que a justiça. Um cristão enraizado em Cristo precisa aprender a manter o equilíbrio nas emoções, no coração, na boca, nos olhos, nas ações, principalmente com assuntos complexos e tensos que nós temos todos os dias na nossa vida, e principalmente na igreja, com uma multidão de gente. Notem que Tiago era cético, mas ao ser impactado por Jesus, no dia da sua conversão, foi vocacionado a ser pastor. Agora ele sai da incredulidade. Olha que coisa sensacional que o evangelho faz. O camarada que andava com o pastor Jesus. Você falou mal do pastor Jesus, não vão falar mal de mim? Eu não tenho nenhuma surpresa que na boca de vocês rola uma fofoca desgraçada e prestarão contas a Deus. Agora, se ele falou mal de Jesus, o pastor Jesus, que comeu, que dormiu, que bebeu, que andou, que viu Jesus crescer, no dia que ele tem um encontro com Jesus, a vida muda. E aí é que está a diferença, se é crente ou não é. Porque aí Deus chama, e não chama para ficar sentado, chama para dar uma vocação celestial. No caso de Tiago, foi para ser pastor. Minimamente você tem que ser o pastor da sua casa. Filho, levanta e vamos para a igreja. Não quero. Levanta e vamos para a igreja. Pastor da sua casa, pastor da sua esposa, pastor do seu marido, pastor do seu pai, pastor de sua mãe, pastor do irmão. Mas no caso ele foi ser pastor simplesmente da igreja mais emblemática do Novo Testamento, Igreja Batista em Jerusalém. Tiago, primeiro pastor batista de Jerusalém. Certo, irmão Pedro? Pedro, você vai ser sabatinado, e eu vou fazer essa pergunta para você, Pedro. Quero ver qual vai ser a sua resposta. É claro que não tinha placa de igreja. E naquela igreja, o evangelho estava sendo implementado, surgiu então um dilema. Chapa quente, coisa difícil de se resolver. Porque os que estavam se convertendo, na sua maioria ainda era judeu. Mas aí abriu-se o evangelho a partir de Atos 10, quando Pedro teve uma visão na casa de Cornélio, e o evangelho começou a alcançar os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu é gentio, nós somos gentios. Os gentios começaram a se converter, entrar dentro da igreja, e aí os judaizantes falaram assim: olha, tudo bem, eles estão vindo para cá, para a nossa igreja, mas eles têm que cumprir o ritual judaico, vão ter que se circuncidar, vão ter que fazer isso. E aí abriu-se uma discussão ferrenha dentro da igreja de Jesus.
Há um impasse. Paulo e Pedro falam assim: pô, mas eles não são judeus. E os judaizantes: não, mas eles são. E Pedro também fica em cima do muro. O debate fica acirrado. Judaizantes, que exigiam que os cristãos gentios observassem as leis judaicas. Na outra ponta está lá Paulo, cabeça grande, visão missionária, arrasta Pedro, e eles insistem que os gentios não precisavam se tornar, porque Pedro teve a visão em Atos 10, então Pedro mudou também a sua cabeça, que ele era muito cabeça fechadinha. E uma disputa espinhosa ali, complicada, irmão, de resolver, complicada. Depois de muito debate, muito debate, aí um menino se levanta e fala assim: peço a palavra. Tiaguinho levanta. E Tiaguinho vai dizer: olha, gente, vamos fazer o seguinte, olha, eles vão se abster da prostituição, do sexo fora do casamento, não vão comer carne com sangue. Isso é uma observação do Novo Testamento. Tem pastor, tem crente que come carne com sangue, não é bíblico. E da carne sufocada. E o resto, irmãos, eles são gentios, está liberado. O texto diz: isto agradou a congregação. Tiago é cirúrgico. Tiago vai direto ao ponto, ratifica o testemunho de Pedro em Atos 10, que Deus estava agora redimindo e chamando os gentios para a igreja. E a conclusão, então, segundo a palavra de Tiago, está lá em Atos capítulo 15, de 13 a 21, e nós vamos ler a palavra de Tiago. O texto vai dizer assim, tem aí, irmão? Vai dizer: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me, categoricamente, né? Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, se referindo a Atos 10, da casa de Cornélio. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Aí ele vai citar as escrituras: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Por isso que é importante saber a Bíblia. Reedificarei as suas ruínas, restaurarei para que os restantes dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, aí ele vai dar a conclusão: julgo que não devemos pôr dificuldades na vida dos novos convertidos. Irmãos, nós maduros não podemos exigir um padrão de espiritualidade de um novo convertido como você, que está um dinossauro na igreja e não dá o exemplo. Se você não dá nenhum exemplo, você que é antigo, lê a Bíblia todo dia, você ora, você é fiel, você é dizimista, você vem manhã, tarde e noite, você vem orar, você não dá um exemplo, está falando de quê? A gente tem que cuidar do novo convertido como aquela plantinha que está nascendo. E Tiago está dizendo isso. Não vamos colocar dificuldades, são bebês espirituais, vamos ajudá-los. Eles são gentios, que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, vamos visitar, escrever, mandar mensagem, e-mail, tudo mais, dizendo que eles se abstenham da comida contaminada pelos ídolos. Festa de São João, ninguém vai lá comer comida contaminada. Não é que a comida vai te fazer mal, mas ela é consagrada a ídolos. Da imoralidade sexual, fala para ele não ver site pornográfico, fala para ele não ir para casa de pornografia, não ir para casa de prostituição, não ir para boate, tal. Da imoralidade sexual, da carne de animais estranguladas e do sangue, pois desde os tempos antigos o Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas e todos os sábados. Ou seja, isso agradou o coração da igreja, e diante dessa palavra o debate acaba e a igreja segue a sua vida com paz. Cristão enraizado é o bombeiro de Deus. Cristão enraizado é quando você ouve um foquinho de fofoca e fala: irmão, isso não é comigo, vamos falar de Deus. É equilibrado, não é extremista. Tiago passa a ser visto como um homem sábio, equilibrado. Inclusive ele vai dedicar um capítulo inteiro do seu livro sobre a língua. A unidade na igreja era uma prioridade para Tiago. Tiago não queria ver o circo pegar fogo.
Tiago queria ver a igreja unida, bem, com paz, azeitando o processo de maneira que a igreja crescesse para a glória de Deus. Tiago vai dizer então, no capítulo 3, no verso 6 a 9, que era o problema da língua lá, que eles estavam debatendo, ele vai dizer, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, a língua de muita gente, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida da igreja, e da família e do mundo, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, essas palavras que às vezes as pessoas colocam, não é de Deus, não são palavras que vêm do céu, e você está metendo a mão em cumbuca aí. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A gente pega lá o passarinho e coloca na gaiola, canta, canta, canta para mim. Um dia o Alexandre de Moraes vai pegar quem prende passarinho na gaiola. A língua, porém, ninguém consegue domar, ou bichinho indomável. É um mal, Tiago diz, incontrolável, cheio de veneno mortífero. Veneno mortífero. Com a língua, oh Senhor! E com a língua, desgraçado, miserável aquele homem. Tiago está dizendo isso. Tiago está nos ensinando a sermos cristãos equilibrados. Enraizado é sinônimo de equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio no que fala, equilíbrio no que vê. Não é porque você ouve aqui e vai reparar, não, irmãos, isso é contenda do inferno. Tem muita gente na igreja insensata que chega a usar situações para denegrir outros. Cristãos enraizados, irmãos, ou um crente enraizado, busca o bem da igreja, como Tiago buscou ali. Luta pela paz, como Tiago nos ensinou ali. Usa sua boca com equilíbrio e sabedoria, como Tiago prescreve. É um bombeiro celestial e não um enviado do inferno para atiçar fogo, jogando uns contra os outros. Tiago poderia jogar uns contra os outros lá em Atos 15, mas Tiago foi equilibrado, porque isso é sinônimo da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Por fim, o não crente que se converteu, foi pastor, agora também é um trabalhador no reino. Tiago vai dizer que a fé, que é um substantivo abstrato, aqui está a minha fé, cadê? Não tem como ver a fé. Tiago vai dizer que a fé de um enraizado, ela é testificada e autenticada por obras. Eu tenho muita fé em Deus, pastor. Pastor, eu sou crente desde... Olha, o pastor Ginsburg que me batizou nessa igreja, eu estou firme, tá, mas não move uma palha. Fé contemplativa. E Tiago vai contra isso. E Tiago vai dizer, a fé de um enraizado verdadeiro é uma fé operosa. É fé de formiguinha. É fé de que pega a folhinha e vai lá trabalhar. É a fé que trabalha como uma comunidade. Vejam que as formigas, elas trabalham em comunidade. É a fé talvez da abelha, que produz o mel e protege a rainha. Então todo cristão enraizado é operoso no reino. Ele é trabalhador no reino. Irmão, se você não está trabalhando em nada na igreja, nada, você vai ver que tipo de fé você tem, que o Tiago vai dizer para mim, não sou eu que vou dizer não. A salvação, irmãos, é pela graça, não é pelas obras, isso é fato. Mas o serviço prestado ao reino autentica a nossa salvação pela fé, pela graça por meio da fé. Tiago 2,18 vai dizer assim, alguém me dirá, eu tenho fé, pastor. O cenário que eu pintei aqui, eu tenho muita fé. Ei, pastor, não fala de mim não que eu tenho muita fé, eu sou muito comprometido com Deus, Aí Tiago vai dizer, ok, você tem fé? Eu tenho as obras que autenticam a minha fé. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Irmãos, a fé é autenticada pelo serviço prestado, pelo nosso comprometimento, que revela o tamanho do nosso amor que temos por Deus. E nós não fazemos qualquer coisa ou qualquer outra coisa na igreja que seja para nós. O sacrifício e a renúncia é nossa, mas a glória desse sacrifício e dessa renúncia é para a glória de Deus.
Tiago então nos ensina que um crente enraizado em Cristo é um agente abençoador. Ele ama abençoar o reino, abençoar com a sua vida a vida do próximo e abençoar com seus recursos. O capítulo 1 inclusive vai falar do cuidado que devemos ter com os pobres, da ação social, da oferta para a cesta básica, está tudo lá. Tiago 2, capítulo 15, versos 15 e 16, ele vai dizer inclusive assim: se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento a cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz. Hoje não falam assim, falam assim, fala com o pastor. Vamos falar com a igreja, irmão, você é a igreja. Se te procurou, Deus quer usar a tua vida. Não repassa o que Deus está te oportunizando. A chance de você ser uma bênção na vida de alguém. Ah, pastor, recebi uma ligação aqui que a irmã está sem feijão. Tá, e você não comprou o feijão para ela por quê? Cristão enraizado é assim, querido. Tiago está escrevendo isso para as igrejas, e nós somos a igreja. A fé de um enraizado se recusa apenas vir a um culto de vez em quando. Ele é agente de bênção, ele é trabalhador, ele é comprometido, ele se envolve na igreja de corpo e alma. Não adianta se envolver só com alma, irmão, tem que se envolver com o corpo, vestir a camisa, suar a camisa e trabalhar no reino de Deus. Então, se a sua fé é uma fé contemplativa, se você não está envolvido em nada nessa igreja ainda, eu vou dizer para você o que Tiago mandou eu dizer para você nessa manhã, que tipo de fé você tem. Tiago diz assim, ó, coloca para mim na tela, por favor, Tiago 2,17, tem aí, querido? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é uma fé morta. Se você não está envolvido, Tiago manda só te lembrar, sua fé é morta. E fé morta não tem vida. E se não tem vida, talvez você esteja no primeiro ponto da mensagem, ainda precisando ter um encontro com Jesus. Conclusão e termino. Tiago nos ensina que todo enraizado é um cristão que foi um dia transformado pelo poder da ressurreição. O grande problema de nós batizarmos as pessoas é quando batizamos as pessoas que não morreram para o mundo, para o pecado. A morte é a mãe do pecado, ou melhor, o pecado é a mãe da morte. Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos impactados, transformados, e a nossa vida muda, irmãos. Nossa vida tem que mudar. Imagine, Jesus apareceu para Tiago ressurreto, e Tiago, beleza, valeu, agora eu sei, não vou chamar de louco não, e continuasse da mesma maneira. Não, Tiago mudou radicalmente. E a sua mudança foi que ele usou a sua vida a sua língua, para usar na igreja com sabedoria. Um cristão enraizado usa a sua boca com sabedoria. Ele é equilibrado e não destemperado. E mais, a sua fé que ele diz que tem em Jesus, ela tem um carimbo, carimbado e autenticado pelo próprio Jesus, através das obras. Você pode ter uma fé muito bonita, você pode ler a Bíblia todo dia, ficar encantado e cantar o Deus que me surpreende, mas Deus está pensando, tá, mas cá, você não vai fazer nada? Vai ficar só com esse blá 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 a vida inteira? Com essa fé morta aí que vem num culto uma vez ou outra e não se compromete com nada? Tiago diz, se você não está envolvido com nada, sua fé é morta. Ainda bem que não sou eu quem estou falando, é Tiago, o irmão de Jesus. Cresçamos na fé operosa e no conhecimento, e que possamos ser ou ter uma vida equilibrada na presença de Jesus, porque Deus não se deixa escarnecer.